Namaskar, seja muito bem-vindo. Hoje irei falar sobre o nosso programa de Yoga Terapia, o programa Transforme-se. Este programa ele é baseado nos ensinamentos de Siri Siri Anandamurti, tá? Um mestre tântrico que traz aí os ensinamentos lá de Shiva, de Ashtanga Yoga, de uma forma muito contemporânea, que caiba na nossa rotina, que caiba no nosso modo de viver atual. Então, assim, a intenção com esse programa Transforme-se é que o indivíduo tenha saúde integral, paz mental e uma vida plena de autoconhecimento e autorrealização. E para que tudo isso aconteça, nós temos aí 4 pilares que sustentam, tá bom? Que sustentam esse programa. Então, o primeiro pilar é Yoga Consciente. O segundo pilar é meditação em etapas. Terceiro pilar, alimentação alcalina. E o quarto pilar, relacionamento com amor. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pilares para que você consiga entender melhor como que a gente vai chegar a todos esses resultados maravilhosos, né? Então, primeiramente, yoga consciente. Bom, dentro da prática de yoga, nós não temos apenas posturas, né, que a gente chama de asana. A yoga vai muito além disso. E nas nossas práticas mesmo físicas que a gente tem aqui, temos as posturas, sim, temos automassagem, relaxamento profundo e respiração, tá? E quando a gente pratica isso tudo de uma forma consciente, atenta e presente, né? Observando cada movimento, cada sentimento, cada emoção que surge com uma postura, com uma forma de respirar ou com o próprio toque no corpo, a gente vai se trabalhando, tá bom? Nós, seres humanos, né, os animais e os seres humanos, eles precisam da atividade física, eles precisam se movimentar de forma física para que tenhamos uma saúde de fato, né? Então, inclusive para a movimentação da nossa linfa, né, que fica nos vasos linfáticos, a gente não tem um coração bombeando, né? O coração ele bombeia sangue. E já a linfa, ela se movimenta no nosso corpo a partir dos movimentos musculares. Então, a própria contração dos músculos vai bombeando essa linfa e fazendo esse sentido de limpeza do nosso corpo, né? Ela é uma grande limpadora do nosso sistema, dos nossos sistemas, né? Então, é muito importante que a gente se movimente. Então, pessoas que geralmente são mais sedentárias, que não se movimentam por motivos, às vezes, de doença, né, que realmente não conseguem fazer certos tipos de exercício, geralmente tendem a ter inchaços, justamente porque o próprio músculo não está bombeando essa linfa, né, esse líquido, de volta para os gânglios linfáticos para fazer, então, a eliminação das toxinas. Então, a movimentação ela é muito importante para o nosso corpo físico e também é muito importante, né, para a nossa mente. A ansiedade, muitas vezes, ela vem desse momento, desse lugar, né, de não colocar para fora toda essa energia acumulada que está aqui dentro. Então, colocar energia no mundo de forma de movimentação, ela é muito saudável para nós. E quando a gente está falando aqui de yoga, né, essa movimentação ela é muito saudável, porque os movimentos eles são no nível e na quantidade que você é capaz de realizar. Então, nenhum asana que a gente vai ofertar aqui para você, que vai te sugerir, são asanas que não são compatíveis com você. E mesmo aqueles asanas que são mais avançados, existem maneiras de fazê-lo de forma um pouco mais adaptada, tá bom? Tudo com a intenção de que o movimento seja feito, mas sem agredir, tá? Sem ferir, sem trazer lesões. Porque a ideia não é machucar, tá? A ideia é realmente se desenvolver, se movimentar de uma forma muito saudável e equilibrada.
Então, vamos agora para o segundo pilar. O segundo pilar, então, é meditação em etapas. A meditação ela vai trabalhar muito com a nossa parte mental e com as nossas emoções. Nós somos regidos aí, dentro dessa ideia do Ashtanga Yoga, por 50 vrits, seriam 50 propensões mentais ou então 50 emoções. Tá? As emoções são aquelas que surgem de supetão, como se a gente não conseguisse controlá-las. Elas aparecem, tá? Elas surgem de dentro de nós, influenciadas aí sim por hormônios, que são regidos também pelos nossos chakras, tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses chakras, mas eles estão associados com essas propensões, tá bom? Com essas emoções. Então, para que a gente não se veja engolido, né, sobrecarregado e soterrado por todas essas emoções que surgem a todo instante, a meditação, a prática meditativa, ela é fundamental, tá? Realmente, pelo meu conhecimento, não existe outra forma, tá, saudável e natural de se ter um equilíbrio emocional que não através da meditação. Tá? É através da meditação que a gente consegue se organizar e observar essas emoções de uma forma um pouco terceirizada, tá? Apenas observando e percebendo que nós não somos essas emoções. Somos seres de pura felicidade e paz, mas as emoções elas transitam por nós, né? E às vezes a gente se confunde com essas emoções. A gente se confunde com a raiva, a gente se confunde com a angústia, mas na verdade tudo isso são emoções. São passageiros. O que fica como essência é apenas a felicidade. Então, a intenção por trás desta meditação é encontrar essa base única, né, que é a nossa consciência plena de pura felicidade e puro amor. Então, assim, por que meditação em etapas? Porque, claro, se a gente está iniciando uma meditação agora, a gente não vai conseguir chegar exatamente hoje, com 5 minutinhos sentado, nesse estágio de conexão plena, total. Então, a meditação, ela é feita em etapas, tá? Não quer dizer que seja algo linear, quanto mais eu medito, certamente eu vou alcançar. Não, a meditação, ela tem uma oscilação, mas ela tende a ir evoluindo. Então, sim, quanto mais a gente medita, melhores são os resultados. Mas não é tão linear assim. Então, por isso, a prática da meditação, ela é em etapas, ela é gradual. Então, assim, você tem as divisões, né? Quando a gente consegue alcançar as diferentes camadas da nossa mente. Então, a mente consciente, subconsciente, inconsciente ou supraconsciente, tá? E dentro da yoga, a gente traz como pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, tá? Essas seriam as 4 etapas aí de evolução, né, de crescimento desse processo meditativo. E além disso, né, além dessas 4 etapas, durante o nosso processo terapêutico, a meditação ela não vai começar já com 30 minutos, né, que é algo que a gente tende a alcançar, que a gente almeja alcançar depois de um certo período. Não, a gente vai devagar. Então, a gente inicia a meditação com 5 minutos, depois eu pule para 10, depois para 15, depois para 20, 25, 30 e assim vai, tá? À medida e ao acompanhamento do passo do paciente, tá bom? Nada vai ser, assim como as asanas, nada vai ser extrapolado à sua capacidade, tá bom? A ideia aqui é realmente um programa personalizado para você, para que você se desenvolva no seu tempo e à sua maneira, tá bom? Sendo apenas conduzido por nós terapeutas. Então, após, né, concluir essa segunda etapa, que é o yoga consciente, meditação em etapas, vamos para a terceira etapa, o terceiro pilar, tá? Que é a alimentação alcalina. Então tá. Então aqui teoricamente tratamos nosso corpo físico, né, de forma de movimentação aí. Depois tratamos a nossa mente e agora vamos lá cuidar da máquina interna mesmo, do que nós somos, né? Tudo que a gente come é o que a gente é. As
pessoas trazem dessa forma, mas não é bem assim, mas também não deixa de ser, tá? Realmente tudo aquilo que a gente ingere, que a gente traz para o nosso corpo físico através dos alimentos, transformam, né, a nossa matéria aqui em uma forma melhor ou pior. Então vamos lá. Alimentação alcalina, né? Os alimentos, eles podem ser divididos aí em alimentos alcalinos, que são alimentos com pH elevado, tá? E alimentos ácidos, com pH bem baixo. E dentre esses dois, né, o pH alto e o pH baixo, tem aí algumas subdivisões dos alimentos, tá bom? E o nosso sangue, por si só, ele é levemente alcalino, tá? Entre 7,35, 7,45, por aí. Então, ele é levemente alcalino, ele não é neutro, tá bom? E as doenças, né, as inflamações, todas elas são acidificantes. Então, elas têm um pH mais baixo. E então, a nossa ideia é manter um corpo saudável através de alcalinizantes. E como alimentação a gente faz todos os dias, a gente se alimenta regularmente, é muito importante que esse alimento ele seja prioritariamente alcalino, tá bom? Os alimentos que a gente tem consumido muito, né, nessa modernidade, são alimentos extremamente ácidos, que são os ultraprocessados, né? Tudo aquilo que vem na embalagenzinha ali do mercado, que você vai ler no rótulo atrás, você não sabe nem do que se trata. Você compra uma batata, mas atrás tem um monte de ingredientes ali que às vezes você não sabe ler o nome. Isso são todos elementos químicos que acidificam o nosso organismo e que então nos colocam predispostos a ter e desenvolver doenças, tá bom? Além disso, vem todos esses produtos, né, principalmente os industrializados, eles vêm muito adicionado de sódio e muito adicionado de açúcar. Inclusive, alimentos salgados têm alto teor de açúcar. Para quê? Para melhorar ali o paladar e fazer com que a gente coma mais ou coma alimentos que normalmente a gente não comeria, porque de fato não nos nutrem, tá bom? Então, assim, quando a gente retira a primeira parte aí desse processo de alimentação alcalina, é retirar aos poucos, fazendo substituições saudáveis desses alimentos que não nos fazem bem. Então, trocar um refrigerante de cola ou um refrigerante qualquer por, às vezes, um suco, tá? Um suco natural. Então, a gente vai fazendo essas substituições aos poucos também. Nada aqui vai ser de uma hora para outra. Tudo vai ser muito bem conduzido e devagarzinho. O seu corpo, com a própria movimentação, né, que o yoga proporciona, com esses trabalhos e as meditações, o seu corpo e a sua mente já vai criando um auto-respeito e um auto-amor por si mesmo. E você já começa a perceber que, poxa, isso aqui me faz tão mal. Por que eu estou fazendo isso comigo? Porque eu estou colocando para dentro de mim algo que é tão tóxico. Por que não trazer algo que é tão saboroso quanto, às vezes até melhor? O paladar nosso vai se acostumando, né? E realmente, hoje em dia, eu acho muito mais gostoso um suco de laranja do que uma Coca-Cola, por exemplo. Porque o nosso corpo ele vai se manifestando de forma, isso, além de ser saboroso, é super nutritivo, me dá energia, me faz me sentir bem, meu organismo, né, meu intestino funciona muito bacana, tá? Então, assim, esse processo ele é gradual e o seu corpo vai te dizendo que realmente é o melhor para você, tá? Então, aqui tivemos 3 pilares. Vamos para o quarto e último, mas não menos importante, tá bom? O quarto pilar é a relação com amor, os relacionamentos com amor. Nós, seres humanos, somos sociais, somos sociáveis, né? A gente gosta de estar em grupo, somos coletivos. Então, assim, essa relação de nós com nós mesmos e de nós com a sociedade, essa relação ela é fundamental. E para que essa relação ela seja muito saudável, muito equilibrada, é muito importante que a gente observe as nossas formas de agir no mundo, tá? E essa ação no mundo, ela é tanto para nós quanto para os outros. Por isso, dentro do yoga,
nós temos aí princípios éticos, digamos assim, que são os yamas e niyamas, tá? São aí palavrinhas-chave que a gente vai trazer aos pouquinhos para vocês, que trazem aí princípios éticos de toda uma sociedade, tá? Não é algo religioso nem nada do tipo, mas sim uma questão de ética mesmo, que traz dentro dessa cultura aí, lá de Shiva, né, milenar. Então, esses princípios trazem aí formas de como a gente deve se relacionar com nós mesmos e com os outros, com o mundo lá fora. E quando a gente vai inserindo isso numa rotina e colocando isso em prática, pouco a pouco, a gente percebe os efeitos benéficos. A gente percebe que a nossa relação com os demais, que a nossa relação não só com as pessoas, né, mas com os animais, com as plantas, com tudo que nos rodeia, passa a ser mais respeitosa, mais harmoniosa, mais equilibrada. Porque não é porque esse quadro é um objeto que eu vou colocá-lo de qualquer forma, que eu vou jogar no chão, ou que eu não vou me preocupar. Sim, a gente se preocupa com as coisas, mas principalmente com aquilo que é vivo, com a plantinha, vou dar água, vou cuidar. As pessoas com quem eu convivo, vou tratar bem, vou cumprimentar, vou perguntar se está bem. Então, assim, são coisas que teoricamente são muito óbvias, né? Lógico, se eu estou aqui, eu vou cuidar bem, eu vou tratar, são óbvias, né? Mas na prática, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba caindo, né? Caindo na rotina, caindo na falta de observação, na falta de presença e despratando, às vezes, ou tratando de uma forma muito superficial aqueles ou aquilo, né, que nos rodeia e que nos faz tão bem. Bom, então a ideia é realmente a gente ir construindo esse ser humano maravilhoso que a gente quer se tornar, tá? Essa evolução, esse trabalho de transforma-se, ele é infinito, né? A gente está sempre em processo de se aperfeiçoar. E a partir desses 4 pilares, a gente tem material para uma vida inteira. Bom, a gente tem uma vida inteira aí de práticas a partir de yoga consciente, meditação em etapas, alimentação alcalina e relacionamentos com amor. Então, espero que esteja claro. Qualquer dúvida é só me falar. E, novamente, seja muito bem-vindo. Namaste.